texto que anima a manhã de hoje, está nos dando segredos para que sejamos libertos de toda maldição e de toda contaminação. E também está nos dando segredo, um dos segredos, da ação encardida. Se ele é tão inferior a Deus, por que ele tem tanto poder? Na verdade, não é que ele tem tanto poder. Na verdade, diz o texto que ele escolhe as horas certas para ele, para conseguir atingir a cada um de nós. Por isso diz, para que possais resistir, quem prestou atenção? Quando? Nos dias maus. E quais são os dias maus? Sexta-feira, 13. Segunda-feira, mês de março. Quais são os dias maus? Naqueles dias em que a gente está fragilizado espiritualmente, fisicamente e afetivamente. E cada um de nós, sem nenhuma exceção, temos que passar por esses dias maus. Aí que vem o escudo da fé, a força da fé. A gente sabe que uma pessoa tem fé é pela forma com que ela passa, vai além dos problemas e das dificuldades. Você descobre que uma pessoa é forte pelo modo como ela supera esses dias maus. Nos dias bons, você está num encontro, num acampamento, num retiro, numa missa, você está em paz com todo mundo, você está vivendo bem com a família, está tudo muito legal. Você acha que o demônio vai aparecer na sua casa? Agora, quando deixa se abater pelas dificuldades, e elas vêm, o desespero faz a pessoa acreditar em qualquer coisa, em qualquer bobagem, em qualquer mentira. Quando a pessoa tem uma doença, por exemplo, olha o tanto de remédio que o povo inventa e manda. E engraçado, cada um que já me mandou remédio, manda sempre garantindo que esse é infalível, porque foi feito com a casca de uma árvore que só dá lá não sei aonde. Inclusive já foi curado. E aí eles falam, até nos Estados Unidos já foi gente curada desse remédio. E a pessoa acredita. Está certo que por um lado é a bondade das pessoas que se preocupam com a gente. Mas se você for acreditar em todo remédio que manda para você, as farmácias estão todas falidas e fechadas. Porque cada um inventa um remédio. Eu não tomo isso. Eu tomo um da minha mãe que ela faz lá, é a cozinha, a folha do inhame, e junto com a folha do inhame ela põe 3 grãozinhos de goiaba, e mais isso e mais aquilo, e deixa aquilo ferver durante 3 horas e 8 minutos em fogo baixo, aí toma um remedinho. As pessoas, baseadas na bondade, baseadas no bem, as pessoas querem ajudar, mas muitas vezes as pessoas não conseguem ajudar, muitas vezes as pessoas não sabem ajudar, e aí confunde a cabeça. E quantas vezes, tomando essas garrafadas, tomando esses remédios, tomando esses xaropes, a pessoa está tomando alimento e remédio contaminado. Porque a pessoa que fez isso lá é uma pessoa mal formada, deformada, estragada. Mas aí, padre, se a gente toma com fé, ainda assim faz mal?
ainda assim faz mal. Se você cair de uma pirambeira, mesmo sem querer, mesmo por ignorância, você machuca. Padre, mal olhado pega. O povo antigo sabe disso. A pessoa frustrada, ela é um perigo nisso. Aquela mulher lá, ela é meia bruxa. Inclusive ela teve aqui em casa, chegou só na porta aí. Engraçado que ela ficou olhando para a minha samambaia. Até falou, nossa, que samambaia bonita. Eu queria ter um igual. Padre, a samambaia secou. Deus o livre. Essa mulher tem um poder. Pôs quebrante no meu filho. Meu bebezinho agora só chora. Está com a arca caída. Tem que levar lá para passar óleo e benzer. Essa mulher, padre. Olha, eu não gosto de falar mal da vida dos outros não, padre. Mas essa mulher é bruxa. Pega. Padre, tudo na nossa vida ia tão bem. De repente, uma vizinha lá, me desentendi com ela. Ela falou que era para eu esperar que a desgraça viria. E veio, padre. Olha, parece coisa do outro mundo. Mas numa mesma semana queimou o ferro elétrico, queimou o liquidificador, lâmpada lá em casa, 2, 3 por semana eu tenho que trocar. A máquina lavar roupa em terra, ninguém sabe o que é. Eu chamei o rapaz lá que é especialista, doutor. Eu falei, não sabe, não tem nada. Eu estou achando que foi essa mulher, praga dela. Pode ter certeza que foi. Praga pega? Pega. Igualzinho bênção. Para que abençoa a roupa, abençoa a vela, abençoa a chave do carro? E não precisa nem pôr a mão para abençoar. Aqui de longe o Padre Jones abençoa. A água, abençoa a Bíblia, abençoa a camiseta, abençoa. E pega. E aquilo se torna um objeto sagrado. Então por que, se eu acredito que o bem pode ser transmitido pela fé do padre e de quem recebeu, agora tem 3 elementos importantes que valem para os 2 casos. Primeiro, é preciso que essa palavra seja dada por alguém que tem autoridade. No caso cristão, os ministros ordenados. No caso maligno, qualquer um que queira se contaminar com ele. Tem poder, tem autoridade. Segundo, é preciso que a pessoa assuma, tome para si a bênção, ou abra uma porta para a maldição. Terceiro, o modo de viver. Então você vem aqui, pede ao padre que abençoe o seu automóvel. Você traz a chave do automóvel e abençoa. O padre abençoa, pedindo a Deus que jamais seu automóvel seja instrumento de acidente, etc, etc. Então, você abençoou. Agora você sai, pega o carro e numa estrada que pode andar a 100, você está a 150. Como é que é a benção? A benção sai fora, eu já falei ontem do anjo. Anjo chegou no 120, fecha o vidro, porque senão ele tuf para fora. Você escuta o barulho da asa do bicho batendo. Vai embora. Ou você pega o carro que a chave foi abençoada e começa a frequentar lugares cheios de pecado. Então esses 3 elementos, a força de quem abençoa, de quem pronuncia a bênção ou a maldição, a força da sua fé, que acolhe a bênção, ou que abre um espaço, abre uma porta para a ação encadida na sua vida. E o jeito que você vive, você procura viver uma vida santa, a bênção vai acompanhando você. O que adianta você abençoar uma roupa, vestir essa roupa para ir traficar droga, para ir se prostituir, para roubar os outros? Isso aí muita gente faz. Lá em Curitiba não prenderam um rapaz lá,
que dizia que era pastor, andava com a Bíblia, um violão que ele tocava nas igrejas, e o rapaz cometeu mais de 30 estupros e assassinato em criança. Ele ia viajando, mentia que era pastor, os pastores acolhiam ele em casa, ele ficava ali, ele ia na igreja, ele cantava, e de noite ou de tarde saía de uma bicicleta e pegava a criança, levava para o mato, estuprava e matava, pois ia pregar em outra igreja. Quer dizer, é muito fácil se fantasiar de padre. Quantos casos de bandido fantasiado de padre? Roupa, tudo certinho, roupa preta, tudo certinho. Isso é comum, não é a roupa que faz isso. A roupa ajuda. Assim, a praga pega, o mal-olhado pega. Quando? A pessoa que emitiu o mal-olhado, a pessoa que pronunciou uma palavra de maldição, quando ela tem uma autoridade. Que autoridade? A autoridade maligna. Por isso que eu já citei antes, normalmente é uma pessoa fechada, normalmente é uma pessoa frustrada. Quem tem esse poder? As bruxas. Normalmente, você conhece alguma historinha de bruxa que ela seja casada? Não estou dizendo que mulher solteira é bruxa. Pelo amor de Deus. Tem muitas bruxas que foram casadas. E o marido não aguentou por causa de ser bruxa. Pode ser bruxa ou bruxo. Feiticeira ou feiticeiro. Agentes do maligno. Você já notou que a maioria desse povo que mexe com olhar sorte, búzios, eles são tudo meio destemperados? O jeito que eles falam assim, porque esse ano vamos ter uma profecia. Tudo creusa. Não é? Será que isso é coincidência? Não é coincidência, não. São pessoas desequilibradas. Daí vem a autoridade delas. O demônio ama pessoa destemperada. Ama pessoa, como meu pai falava, pessoa atrapalhada. Esse rapazinho é meio atrapalhado. A nós já sabia que esse atrapalhado aí é outro nome aí na imprensa. É Creusa. Daí vem essa autoridade, que a pessoa criou um vínculo, ela é frustrada. Ela não, tadinha, é uma vítima, eu tenho pena, é uma vítima, porque não superou o problema, não foi atrás. E pior, como não conseguiu superar, acabou transformando o defeito, o problema, numa muleta, da onde ela tira poder. Pessoa que frustrada não consegue emprego. Então, o sujeito está lá na fila arrumando emprego, conseguiu o emprego, o outro que não conseguiu vem com a inveja. Por isso que a inveja é uma arma poderosa do encardido. Ficou inveja. E ciúme. Ciúme nunca é de Deus. Nem pequeno, nem médio, nem grande. Ciúme é insegurança. Cria, estabelece um campo magnético de pecado. Ora, você já deve ter visto que toda imagem de santo, olha lá Nossa Senhora. Aqui a rodela na cabeça dela e do menino Jesus chama-se auréola. Olha Jesus, auréola. Aquilo veio da aura. A aura é eu vou usar uma palavra para ficar sossegado, que a nova era tentou se apossar, mas ela é nossa. A bondade da pessoa ou a maldade cria uma aura, uma energia positiva ou negativa. Por isso que as pessoas santas, quando você olha, e às vezes a gente consegue ver, inclusive de dia, você vê que tem um campo magnético, uma energia que sai da pessoa. Por isso, quando você chega perto de uma pessoa santa, uma pessoa equilibrada, você sente um bem-estar. E essa energia, ela espalha-se pelos ares, ela espalha-se pelo ambiente. Por isso que há certos lugares que você chega, que você sente muita paz, só de chegar no lugar.
você sente muita alegria. Você vai percebendo que todo o território é sagrado. Graças a Deus. Pois o maligno também. A força do mal dentro da pessoa começa a exalar o mal, até no cheiro. Há pessoas que têm cheiro de coisas malignas. Cheiro, ela exala esse cheiro. Não estou falando de cheiro natural, não, de mau hálito, ou que a pessoa não tomou banho. Não é esse cheiro. É a mesma coisa, quando você vê uma pessoa doente, ela tem cheiro de doente. O cheiro da pessoa é um cheiro contaminado. A aura da pessoa está contaminada. Ela acaba, por isso que se ela bota a mão, estraga. Por que tem gente que tem o dom de estragar essas máquinas? Não é a máquina que está sendo estragando por si, é a mão da pessoa. Porque muitas vezes é a própria pessoa que está mais apavorada que está sendo vítima. Então, o mal olhado, a praga, a feitiçaria e todas essas coisas pegam quando o agente tem poder. Nós já sabemos, esse tem poder. Porque ter poder com o demônio é a coisa mais fácil que tem. Segundo, quando a pessoa abre uma brecha. Por que que São Paulo diz: não deis entrada ao demônio? Não abra brecha na sua vida, na sua alma, ao encardido. É preciso que você esteja com a porta aberta para que ela entre. Nenhum mal olhado, nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria, nenhum mal que alguém possa fazer para você, de longe ou de perto, atinge você, se você estiver com a porta do seu coração trancada para o mal. Por isso nós a rezamos diariamente, várias vezes, no Pai Nosso: livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ora, se eu pegar uma pedra e jogar uma pedra contra uma parede de vidro, quebra o vidro e passa a pedra. Se eu fizer uma parede de papel, qualquer pedrinha que eu jogar passa para o outro lado. Agora, se eu jogar uma pedra contra uma parede sólida, o que vai acontecer? Eu jogo a pedra na parede, a parede resiste e volta a pedra para mim, para quem jogou, e não passa para o outro lado. Então, se eu quero fazer o mal para uma pessoa e jogo o mal, dou a pedrada com o mal, se a pessoa não está revestida, olha o que um texto escrito há 2000 anos está falando: revestimos da armadura de Deus. Revestiu, é de fora. Eu tenho que criar elementos, e logo em seguida nós temos uma lista de armas poderosas. Mas a pessoa fica preocupada, por exemplo, em revestir-se com a armadura para andar de moto. Graças a Deus, todo dia morre motoqueiro. Todo dia. Por isso, motoqueiro precisa usar um capacete. Mas não adianta só um capacete, não. Tem que usar uma luva. O motoqueiro teria que usar uma jaqueta de couro, almofadada, para se caso cair. A maioria não usa, até pelo calor. No frio até que se usa. E cai e acontece o esfolado da... Quanta gente que perdeu o futuro inteiro e outros perderam a vida porque não estava protegido. Então, vestir a armadura de Deus é isso. Eu tenho que estar firme e forte, eu tenho que criar resistência. E hoje eu tenho que trabalhar muito com a imunidade espiritual. Eu disse ontem, do mesmo jeito que um ambiente fica infestado com as doenças, com os vírus, com as bactérias, com os fungos e tantas outras bobagens que o mal cria, ele está contaminado de espírito negativo, de espírito maligno. Está aí o texto falando nos ares. Então eu preciso estar revestido com essa armadura. E para revestir com essa armadura, nós já sabemos as 3 áreas que nós precisamos atuar: a nossa vontade, a nossa liberdade e a nossa inteligência. Porque senão a vontade vira desejo e desejo condiciona. A inteligência vira ignorância, e a ignorância é a mãe das falsas doutrinas.
A liberdade vira prisão, dependência, e a dependência é a mãe de todos os vícios. Nós já sabemos disso. Não adianta a gente atacar só os vícios, as falsas doutrinas, as mentiras que os meios de comunicação, só combatê-lo, isso está errado. Nós precisamos investir na verdade, nós precisamos investir na vontade, na inteligência, na liberdade humana, que é você. É você que tem que fechar a porta para o encardido. Se você percebe que na sua vida já existe ação encardida, e percebe isso nos dias maus, ninguém vai nos dias bons lá para esses lugares. Nos dias bons a pessoa não está interessada em saber o seu horóscopo. Ah, padre, mas eu, para falar a verdade para o senhor, eu leio assim por curiosidade. Outro dia eu vi um político que até eu admiro, e se um dia eu tiver a oportunidade de estar com ele, eu vou falar isso para ele, eu não o conheço pessoalmente. Ele estava num programa de televisão, aí a apresentadora pergunta: o senhor nasceu em que mês? Ele falou: Escorpião. E é uma pena que essa anta se diz católica. Político importante. Escorpião. Olha, eu fiquei tão decepcionado. Falei, meu Deus. Um homem desse que pode chegar a ser presidente da República, que acredita em signo. Olha. Não sei se está preparado para isso, não. Além da ignorância, a contaminação. A contaminação. A pessoa que criou o horóscopo, ela faz evocação maligna. Ela pede para que o demônio atinja todas as pessoas que lerem, todas as pessoas que ouvirem. Se por acaso tiver com o rádio ligado e vem horóscopo, eu imediatamente pulo de estação. Nós católicos não podemos. Não é liberdade de consciência, não. E quem for contrário a isso, que seja contrário ao catecismo, porque tudo que eu estou afirmando em termos de doutrina está embasado no catecismo da Igreja Católica. E se alguém falar o contrário é porque não leu o catecismo ainda, o que não é muito difícil de saber, que tem muitos, inclusive padre, que não leu ainda o catecismo da igreja. Aí não sabe. Por isso eles pregam errado, por isso ensina falsa doutrina, por isso sem perceber, isso aí não tem problema, não, isso aí não tem nada, não, imagina, não tem problema. Ora, um católico não pode comprar nenhuma revista que traga o horóscopo. Está se contaminando, levando a força negativa. Quem fez? Por isso que vocês veem as roupas nesses shoppings hoje, que tem essas lojas que vende lá, tem um bicho feio e fica na porta lá assim com a luzinha, falando, vem você aqui, vem saber a sua sorte. Aí o católico vai, compra aquela roupa, veste a roupa. O encardido, do mesmo jeito que você evangeliza pela roupa, o encardido também quer levar a sua mensagem pela roupa. Então vem aquelas roupas horrorosas, aqueles monstrengos, desenho de dragões, aquelas vestes apropriadas daqueles homens e daquelas mulheres contaminadas que criam as falsas doutrinas. E a pessoa usa, acha bonito, os amuletos nos braços, anéis contaminados, coisa contaminada aqui como se fosse pulseira, sandálias, chinelos contaminados, amuletos, marcas da nova era. A pessoa veste aquilo, coloca no pescoço, como se fosse normal, é só um amuleto. Ali tem poder. Do mesmo jeito que nós abençoamos os objetos sagrados, ali tem poder contaminado, ali tem coisa estragada, e aí parte para afixar isso no corpo. As tatuagens.
mas é só uma tatuagem momentânea, em uma semana passa. 1 minuto é tempo suficiente para contaminação. Eu não quero ficar com marca do demônio em mim em 1 milésimo de segundo, quanto mais 1 semana, quanto mais 2 semanas. Isso aí depois desaparece. Observe as crianças que puseram essas tatuagenzinhas, como são crianças revoltadas, como são crianças briguentas, como são crianças que desobedecem aos pais, porque inclusive eu sei de caso que a própria família detectou imediatamente. Engraçado, depois que fez essa tatuagem lá na praia, rena, essa brincadeira lá, esse menino ficou completamente rebelde, ele fica irritado, ele fica nervoso, e aí depois passou um tempo, fez de novo, mesma coisa. É marca. E depois vem essas marcas, todas outras, que vai contaminando a pessoa. É preciso renunciar. É preciso renunciar, e se é algo que pode tirar, tem que tirar. Ou menos encobrir. Você fez uma tatuagem no braço e não sai mais? Penitência, andar de camisa de manga comprida. Sim, porque se você fez, ao menos agora não seja outdoor do demônio. E alguns são outdoor do demônio. Tem um homem, mulher nova, bonita. Também não sei como é que uma moça desavergonhada daquela vai lá fazer tatuagem na virilha, na nádega, no peito. É muito desavergonhado. Vai lá num estranho, basta o peito, ele fica. Então, a pessoa não percebe o mal que está fazendo para si mesmo e para os outros. Para os outros. Porque a tatuagem é um carimbo maligno. Deus diz ao profeta Isaías que nós estamos tatuados na mão dele. Então, encardido quer que agora a gente tenha a tatuagem dele. Como nós somos marcados, temos a marca de Deus em nós, Ele quer que você tenha a marca dele. Ele é um frustrado. Ele tem inveja de que o verbo de Deus se encarnou, virou gente. Já que ele não pode se encarnar, ele se contenta em tomar posse da pessoa. Hoje é muito mais importante para o encardido uma pessoa que faça tatuagens malignas pelo corpo do que uma pessoa possessa. Que quem faz essas tatuagens? Aquelas artistas bonitas, aqueles homens com um corpo másculo bonito, aí deforma aquilo, desenha um dragão no braço, desenha uma coisa horrorosa, uma teia de aranha nas costas, desenha um tribal e teia de aranha é tudo aquilo que prende. Pode ver, todo desenho de tribal é uma cadeiazinha enfeitada em volta, mas por dentro tem a grade para prender, é aquilo que prende. Aí é uma pessoa bonita dessa, um corpo bonito, sai para a rua andando, o outro olha, as crianças ficam querendo, porque coloca aquelas cores bonitas, agradáveis, mas está pescando a pessoa, está grudando, e nós temos que renunciar. Nós temos que renunciar a tudo aquilo que vem do maligno, tudo aquilo. Falsas doutrinas, renuncie. Mas renuncia para valer. Quantas vezes for necessário. Renuncia com a autoridade que você tem. Faça uma boa confissão. Se você tiver em pecado mortal, faça uma boa confissão. Conforme o padre, você pode pedir. Aliás, pode pedir para qualquer padre. Peça ao padre que dá uma bênção especial para você. Fala que você tem uma dificuldade nessa área ou naquela. Porque essa também é outra área de atuação maligna. Ele vai nos nossos pontos fracos. Como ele conhece as nossas ações, ali ele toca. Por que é importante a veste, a roupa? Uma roupa decente. Uma roupa digna do seu corpo. Porque quando você bota uma roupa indecente, é meio caminho andado para o encardido te entusiasmar para o pecado. Quantas moças se sentem felizes em saber que são desejadas, que usam uma roupa provocativa, fica feliz que teus rapazes tudo olhando aquele decote imenso, a mini saia, aquela calça justa. A pessoa fica toda feliz, ela se sente.
É isso que o demônio faz. Faz a pessoa sentir-se bem. Até quando? Até quando a pessoa estiver contaminada com um espírito de adultério. E nós sabemos o que a sociedade faz. Até que a pessoa esteja contaminada com o espírito de prostituição. Até que a pessoa esteja completamente tomada pela dependência da roupa, dos vícios, do cigarro. Cigarro é uma arma maligna, demoníaca, tirada da natureza como tudo que ele faz. E que aquele processo que eu citei ontem vai levando a pessoa, vai aprisionando a pessoa, e a pessoa se torna fraca. Imagine, um cigarro é mais forte que uma pessoa? Só se a pessoa está contaminada. Então você tem que renunciar ao cigarro. Esse é um segredo para você parar de fumar. Renuncie ao cigarro. Renuncie quantas vezes? Tenha coragem de enfiar a mão na bolsa ou no bolso onde está escondido o cigarro. Aperta-o, amassa destruindo-o ou pisa nele. Eu renuncio ao vício do cigarro. Talvez daqui 4 ou 5 dias você não aguenta, compra de novo. Você é fraco? Eu também sou. Graças a Deus o sacramento da reconciliação é dinâmico. Vai de novo. Aí você esqueceu, não vou parar de fumar coisa nenhuma, não estou falando mal de ninguém, Deus me perdoa. Eu já ouvi falar até que tem padre que fuma, bispo que fuma, então tá bom. Relaxou. Voltou a fumar. Mas passa alguns dias, o Espírito Santo vai batendo. O Espírito Santo é delicado, ele vai batendo. E você vem de novo e diz, oh meu Deus, para que eu caí no vício? Amassa de novo, renuncia de novo, joga lá na lixeira da sua casa, peça a Deus. Agora, se além de renunciar, você pode fazer a oração de libertação pedindo a graça. Senhor, ajuda-me, eu preciso parar de fumar. Aliás, se você viciar na oração do cigarro, cada vez que você for fumar, você pedir a libertação, água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Vai chegar uma hora que você vai ser vitorioso. Mas não tenha medo de renunciar, você precisa renunciar. Mesma coisa, você, meu irmão, minha irmã, eu sei de muitos de vocês que são alcoólatras e que não queriam beber, que sente-se fraco diante da bebida. Renuncia. Se há uma oração que com certeza o Espírito Santo escuta, é a oração de bêbado. Porque uma pessoa que mesmo bêbado ainda lembrou-se de Deus é uma maravilha. É sinal de que a fé é um valor. Então, bêbado, trêbado, pede a Deus. Quantas vezes eu via aqueles bêbados lá do interior, por exemplo, lá no nosso Biguá. Biguá, domingo de tarde, era o festival dos bêbados. Aquilo vinha de todo lado, lá da terra fria, vinha do Salto, da estação, da serra, concentrava os bêbados em torno do coreto. E, é claro, eles também, todos eles iam na reza do texto, todos eles. E aí rezavam, Ave Maria, desgraça, o Senhor é convosco, e as mulheres, o fruto dos vossos ventres, Jesus. Eu tenho absoluta certeza. Poucas vezes Deus escuta tanto uma oração do que oração de bêbado. Com certeza. Por isso que os bêbados rezaram. Deus da Senhora há de me ajudar. Nossa Senhora Aparecida, eu sou muito devoto da Senhora Aparecida. Eu já fui lá. Comprei um chapéu, comprei um canivete, um urinó. Comprei lá, na Aparecida do Norte. Sou muito devoto. Que oração maravilhosa, gente. O demônio deve ter uma raiva desses bêbados, por isso. Mas nem bêbado não esquece de Deus. Eu vou desistir de você. Então, meu filho, bêbado, trêbado, reze, peça a Deus,
A sua oração, se reze, mesmo estando bêbado, mesmo estando chapado. Quantas vezes já ouvi filho meu falando: padre, eu estava chapado, eu estava completamente delirando na droga. Ali eu invoquei o nome de Deus, eu pedi a Deus, e Deus atende. Nós tivemos um menino em Betânia que saiu, usou droga, voltou para casa e tomou uma decisão: eu vou me enforcar. 2 horas da madrugada, passou lá no curral, arrumou uma corda, estava indo para se enforcar lá no mato. No meio do caminho resolveu fumar a última pedra. Sentou lá no chão do mato, 2 e pouco da manhã, lá no pasto, com a corda aqui, pegou a última pedra de crack, estava usando. No que ele estava usando, ele percebeu algo que pulou nele. Um cachorrinho. Um dos cachorrinhos que a gente tem lá. E o cachorrinho começou a lamber o queixo dele. E ele, chapado, caiu em si, pela graça de Deus. Mas se um cachorro de noite me achou aqui e veio pular no meu colo e me lamber, se eu sou importante para esse cachorro, quanto mais para Deus. Ali ele renunciou. Claro, graças a Deus, não se matou. Com a droga ainda está na luta. Mas veja que coisa linda, que oração foi essa. Um cachorro que me lambeu. E eu descubro que Deus me ama. Então você pode estar no fundo do poço. Porque essa também é uma artimanha do encardido. Achar que a pessoa que está no pecado não deve rezar. Aí que deve rezar. Nos dias maus. Esse é os grandes dias, as grandes horas que a gente precisa rezar. Por isso que a gente tem que saber a oração de cor. Por que tem que ensinar as crianças a rezar o Pai Nosso, a rezar a Ave Maria, o Santo Anjo do Senhor? Aliás, a oração do Santo Anjo é uma arma poderosa contra a contaminação maligna. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa e ilumine. Você tem um anjo que é só seu. Olha bem, o catecismo ensina que Deus, quando cria uma alma, quando cria uma pessoa, Deus cria para essa pessoa um anjo, ou designa um anjo exclusivo. Esse anjo não atende mais ninguém. Esse anjo é exclusivo para você. E infelizmente tem uns que estão já com seus anjos enferrujados, porque nunca pediu a ação dele. Você tem um anjo o tempo todo do seu lado, conversa com o seu anjo. Criança vê anjo, não sabe nem que é o anjo. Não tem as crianças que têm lá os seus amigos ocultos, amigos invisíveis, está lá brincando e conversando com o seu amiguinho? Ou que vê que o moço, a moça, é o seu companheiro, é o anjo da guarda. Pena que vai crescendo e aí deseduca, e aí a pessoa não vê mais e não conversa mais com o seu anjo. Fale com o seu anjo quando você estiver sozinho, principalmente, no banheiro, no carro, no trabalho. Ele está lá, peça a força dele, peça a ajuda dele, peça a intercessão dele. Ele é poderoso. Ele foi criado espírito puro por Deus para você, ele é exclusivo. A gente sempre precisa de um anjo junto da gente. E quem não chama o anjo da guarda, quem vem é o anjo maligno, quem vem é o anjo Lúcifer, e passa a dominar a sua vida. Então nessas horas difíceis dos dias maus, bêbado, drogado, prostituído, estragado, voltando do pecado, tomou consciência, reza. Oh meu Deus do céu, liberta-me. Eu renuncio a esse pecado. Eu não quero mais esse pecado. Eu não quero mais cair nesse pecado. Renuncio a toda contaminação consciente ou inconsciente. Eu renuncio às falsas doutrinas. Senhor, foi por ignorância que eu pequei. Na minha ignorância, Senhor, eu achava que não era pecado ler horóscopo, e eu acabei me viciando em horóscopo. Senhor,
eu também já falei para outras pessoas o meu signo. Porque eu não falei o meu sinal verdadeiro. Se alguém pergunta para você qual é o seu signo, o meu signo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É signo, sinal. Sinal da cruz. Esse é o meu signo, esse é o seu signo. Não, mas eu estou falando do horóscopo. Aí você está falando com a pessoa errada, não é comigo. Eu, graças a Deus, estou liberto dessa porcaria. Graças a Deus eu já venci essa ignorância. Porque antes de tudo, o signo é sinal de ignorância. Se o horóscopo funcionasse, nós teríamos no mundo somente 12 tipos de pessoas. A senhora que tem filho gêmeo, seus filhos nasceram no mesmo dia e na mesma hora, como é que eles são tão diferentes? Um é pobre, o outro é rico. Um é inteligente, o outro é uma anta de burro. Um é bonito, o outro é deformado de feio. Ué, mas não nasceu no mesmo dia, na mesma hora. Eles têm que ter o signo deles na mesma casa, na mesma linha, na mesma não sei o quê. Deixa de ser besta. Cada pessoa é única. Mesmo os gêmeos são únicos, cada um é único. Eles podem ser meio parecidos, mas são únicos. Então eu já venci. Renuncia. Essa semana, por amor a Deus, não assista novela espírita. Não assista. Renuncia. Reza o terço. Você vai ver como é que as coisas vão mudando na sua casa. Como você está liberto dessas maldições. Por isso é preciso esse revestimento que o apóstolo nos ensina ao final desse texto. Olha como é concreto. Ficai alerta. Alerta, atento, preste atenção. A cintura cingido com a verdade. Nós não podemos mais viver na mentira. O demônio nos seduz pela mentira. Não existe pequenas mentiras. Como é triste quando a gente, quase que por causa dos pecados, é obrigado a viver na mentira. Algumas vezes é isso que acontece conosco, comigo e com você. Por causa do pecado que você está vivendo, você é obrigado a esconder a verdade da sua vida. A verdade é uma arma e uma armadura, uma veste contra a ação maligna. O corpo vestido com a couraça, roupa feita de couro, a couraça da justiça. Você tem que ser uma pessoa justa. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. José era um homem justo. Justo significa equilibrado, ajustado, que vive a dimensão da graça. Os pés calçados, prontidão para anunciar o evangelho da paz. Quantos estão calçados com a prontidão para anunciar fofoca? Essa é uma arma poderosa do demônio, a fofoca, o diz que me disse, o falar dos outros. Cada vez que você falou de alguém, cada vez que você revelou um segredo de alguém, cada vez que você falou mal de alguém, você esteve a serviço do maligno. E ele sempre retribui quem trabalha para ele, com aquilo que ele tem. E por isso que começou na sua vida a acontecer tanta desgraça. Prontidão o cristão tem que ter para anunciar o evangelho, principalmente o evangelho da paz. É a única necessidade que a gente tem, de rapidamente anunciar. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Significa que ele está lá de longe, jogando as flechas dele, os dardos inflamados, falsa doutrina, as coisas estragadas dos vícios, a ignorância religiosa, as consequências dessas ignorâncias religiosas são os dardos, mas você vai vencer pela fé, uma fé esclarecida,
o Padre Hamilton ontem pedia aqui, inclusive foi cantada a música, pedindo essa fé viva, essa fé forte, essa fé esclarecida, essa fé que nos levanta, que faz a gente dar a volta por cima, que pode nos tirar inclusive de qualquer buraco que a gente esteja vivendo agora. O capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, está aqui. A espada é a palavra. Intensificai as vossas orações, orai em toda circunstância pelo Espírito. Então veja que a gama imensa de coisas concretas que você pode fazer. A doutrina da igreja não está pedindo para você fazer coisas absurdas, pedir para você fazer coisas extraordinárias. Se você quiser ser livre do encadido, você tem que fazer isso de extraordinário. Não, está dizendo de coisas do dia a dia da sua fé. Coisas que você pode, coisas que você precisa, coisas que você sabe. Meu Deus do céu, nessa hora reze a oração de libertação mais importante que existe na Bíblia. O Pai Nosso que Jesus nos ensinou, que nós somos convidados a rezar a cada missa, que nós somos convidados a rezar em cada momento de oração. Livrai-nos do mal. Mas se você não fizer a sua parte, meu irmão, Deus não pode fazer nada. Do mesmo jeito que você contribui para que mal olhado, feitiçaria, roupas, você levou uma roupa sua ou de um parente seu lá naquele lugar e eles fizeram lá uma macumba em cima dessa roupa, imediatamente queima. Quando chegar em casa, queima essa roupa. Há algum objeto, algum amuleto na sua casa ou até no seu corpo que você sabe que foi reservado aos ídolos, aos demônios? Joga fora. Por isso, antigamente as pessoas tinham na casa símbolos cristãos. Toda casa que você entrava tinha lá o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria, a entronização do Coração de Jesus. As pessoas tinham símbolos religiosos. Hoje parece que tem vergonha de ter uma imagem em casa. Não tem imagem de santo, mas tem imagem dos demônios. Quanta gente tem imagem dos demônios, imagem reservada aos ídolos, símbolos, o olho, o sol não sei de que jeito, um pedaço de estrela, e para baixo e para cima uma lua branca, uma lua preta, e vai tendo essas coisas, e vai contaminando o ar, vai contaminando o ambiente, vai contaminando as coisas, vai contaminando a pessoa. Renuncie. Tente agora, com os seus olhos fechados um pouquinho, pensar, passear dentro da sua casa. Passeia dentro da sua casa agora, com a sua inteligência, com a sua memória, com a lembrança. Há ali algum quadro, algum amuleto, algum objeto que você adquiriu, que lhe deram de presente, que você hoje está descobrindo que aquilo é ligado ao demônio, às falsas doutrinas, símbolo religioso relacionado a essa ação maligna. Passeia dentro da sua casa e na autoridade do Espírito Santo aqui, e depois quando chegar lá você vai tirar e jogar fora, vai queimar. Não dá para ninguém não, mesmo que for uma joia. Você ganhou de um namorado, ganhou de alguém uma joia, mas nessa joia tem marcas de falsas doutrinas da nova era, marcas encardidas, marcas pecaminosas. Renuncie agora, em nome de Jesus. Eu renuncio agora
toda influência negativa, encardida, pecaminosa, maligna, que veio em minha vida quando eu abri a porta. Eu renuncio ao ódio, ao ciúme, à vingança e principalmente eu renuncio o espírito maligno da inveja. Você é uma pessoa invejosa? Renuncie. Ao renunciar a essas consequências, você está renunciando à presença consciente ou inconsciente do maligno em sua casa, através desses objetos, dessas roupas, dos amuletos, de joias, de livros. Renuncie e depois põe fogo em livros malignos, em livros contaminados, em livros infestados. Eu renuncio, Senhor. Isso assim, nessa serenidade. Isso é uma marca das coisas de Deus. É essa serenidade, é esse silêncio. Quantos a gente percebe no rosto, durante o tempo que a gente está pregando, uma transformação. Quanta libertação está acontecendo aqui, desde a oração da manhã. Quanta? A gente vê no rosto de vocês. Que suavidade, alegria. A pessoa está serena, a pessoa está calma. Vocês imaginam um ambiente desse, com milhares de pessoas, e que você tem esse silêncio maravilhoso? Isso é a ação de Deus. Isso é o Espírito Santo passando aí no meio. Por isso que eu não gosto que deixe criança correndo, conversando e brincando, porque atrapalha a ação do Espírito Santo. Pai e mãe deviam deixar a criança do seu lado. Educa para isso. Porque esse clima é um clima de cura, é um clima de libertação, que a gente vai percebendo durante a pregação. A pessoa está indo, está sendo revestida dessa graça. Uma luz começa a iluminar a pessoa. Aquela pessoa que chegou com a aura negativa, pesada, agora está iluminada da graça de Deus. Mas isso depende da sua oração. Então, eu renuncio. Conscientemente eu renuncio o mal. Eu renuncio toda a contaminação que chegou, consciente ou inconsciente, em minha vida. Eu renuncio toda a ação maligna. O demônio, que é o pai da mentira e da safadeza, aproveitou-se da minha ignorância quando eu li aquele horóscopo, quando eu assisti aquela novela, quando eu ouvi aquele programa, quando eu no desespero fui lá, que falaram para mim que aquela mulher era muito boa, aquele homem é muito bom, que até tem uma imagem de santo lá na casa dele. Eu renuncio toda a contaminação que veio até mim, quando pela ignorância eu acabei me contaminando, me estragando. E eu quero renunciar hoje às consequências. Eu quero renunciar ao alcoolismo. Eu quero renunciar à dependência ao cigarro, à maconha, à cocaína. Eu quero renunciar à ação maligna nas minhas áreas fracas de consumismo, dos pecados da língua. A contaminação que hoje eu sinto na minha afetividade, na minha sexualidade, esse vício sexual que eu não consigo vencer, que me leva ao fundo do poço. Eu renuncio. Eu renuncio às causas desses meus vícios. Eu renuncio às causas desses meus pecados. Eu renuncio toda e qualquer ação maligna na minha história, na história da minha família, dos meus antepassados que se ofereciam aos demônios, dos meus antepassados que praticavam a magia, a astrologia. Até por ignorância, meus antepassados que vieram e trouxeram as falsas doutrinas, eu renuncio e acolho a graça de Deus em minha vida. Senhor, revista-me com a tua armadura, revista-me com a tua graça.
Termine a sua oração pedindo o revestimento do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, ilumina-me. Revista-me nessa manhã com a tua misericórdia, com a tua graça, com os teus dons, com os teus carismas. Revista-me. Suavemente vai dizendo ao Senhor e vai tomando posse. Ele está no nosso meio. Ele está nos curando. Ele está nos restaurando. Ele está nos enchendo com a sua misericórdia. Obrigado, Senhor. Agradeço, Jesus. Obrigado, Senhor. Eu te louvo, te bendigo e te glorifico pela graça desse revestimento, porque o Senhor está agora cumprindo a sua palavra, revestindo-me com a tua graça, revestindo-me com a tua misericórdia infinita.